Olá pessoal, é a professora Marilena, estamos aqui para mais uma aula e vamos revisar nossa aula anterior, que é sobre o preconceito, que é uma espécie de opinião ou julgamento que fazemos sem uma análise adequada e um real conhecimento delas. Então, existem vários tipos de preconceito entre pobres e ricos, homens e mulheres, de regiões e países diferentes, de religião, também em relação aos homossexuais. Pessoas também com deficiências físicas e mentais, a cor da pele também sofre com a discriminação. É uma situação que não deveria ocorrer, mas ainda hoje ocorre. As pessoas sofrem por causa da cor da pele. Jesus viveu em uma sociedade preconceituosa. Havia também muitos preconceitos contra a religião, entre judeus e samaritanos, entre o povo ignorante e os conhecedores, entre homens e mulheres, entre pessoas sadias e enfermas. Então existia vários tipos de preconceito. Jesus combateu todos os tipos de preconceito da época. Conversou com a samaritana, que segundo as autoridades religiosas deveria ser evitada por ser mulher e estrangeira. Também defendeu uma mulher adúltera, que ela seria apedrejada. Ele pernoitou na casa de Zaqueu, que era considerado ladrão. Então Jesus mostrou palavras e exemplos que o reino de Deus não há espaço para nenhum preconceito. O preconceito é fruto da ignorância e de interesses. Por trás do preconceito há sempre a vontade de dominação e exploração de pessoas e povos. Ninguém está isento de agir de maneira preconceituosa. Por isso que devemos refletir em algum momento, para que a gente não faça esse tipo de situação, de discriminar o outro. Essa revisão de hoje e a nossa aula é sobre como ler a Bíblia. A Bíblia ela tem citações e abreviaturas dos livros sagrados. Os livros sagrados são divididos em capítulos e versículos. Um exemplo, então, o Evangelho de Mateus é dividido em 28 capítulos. Veja como se faz uma citação do trecho bíblico. Então, eu vou citar aqui um trecho bíblico, que está escrito em João 8 e 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, João é o título do livro. O 8 é o número do capítulo. O 12 é o número do versículo. A vírgula serve para separar o capítulo do versículo. Ao consultar a Bíblia, percebemos que os números que indicam os capítulos são impressos em tamanho maior do que os que indicam os versículos. Então, os versículos são os numerais menores. Para citar vários versículos seguidos, basta escrever o primeiro e o último versículo e colocar um hífen entre eles. Um exemplo, eu vou citar o livro de Marcos 4, 35 e 41. Então, eu vou ler tipo Marcos 35 ao 41. Então, eu não preciso colocar Marcos 35, 36, 37, 38. Então, eu só coloco Marcos 35 e 41. E o outro exemplo também aqui é de quando queremos citar versículos que são seguidos, usamos um ponto. Quando, por exemplo, Mateus 6, 7 e 19. Então, não é uma sequência, igual o anterior. Então, eu quero só ler o 7 e o 19. Então, eu vou ler assim, Mateus capítulo 6, versículos 7 e 19. Ponto. Muitas vezes utilizamos abreviaturas nas referências ao texto bíblico. Além dos casos já conhecidos, há livros em que aparece a palavra primeiro, segundo, terceiro, como na primeira carta
de João. Abreviamos colocando antes do título o numeral correspondente. 1 João 4,16. Existem as outras abreviaturas dos nomes da Bíblia. Vou citar alguns exemplos. Gênesis, a gente pode colocar GN, Êxodo eu posso colocar EX, número NM, primeiro livro de crônica eu coloco 1CR, segundo livro de crônica eu posso colocar 2CR. Essa é a nossa aula de hoje, até a próxima. Tchau!